que se encontra em São João, São João capítulo 11, versículos de 1 a 45, e diz assim: Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, era que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo, último evangelho antes da gente iniciar o domingo de Ramos, que vai adentrar a Semana Santa, é mais um trecho do evangelho de São João, o evangelho dos sinais, onde agora Jesus traz à vida Lázaro, que já há 4 dias está morto. Lázaro que morto vai ouvir essa voz: Lázaro, vem para fora.
Mas Lázaro não pediu isso, né? Lázaro é resultado da fé, do amor, da intercessão de Marta e Maria. Primeiro elas mandam um bilhete, mandaram um zap para Jesus, um áudio lá no grupo, falaram: Jesus, aquele que tu amas está doente. Porque todo ser humano é amado por Jesus. Jesus demora, né? Não vai. Quando chega já 4 dias está morto, aí dizem: Senhor, já cheira mal, melhor não mexer com isso. Mas diz ali que Jesus, quando viu Marta e Maria chorando, diz ali, e os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido. Então ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. E sabe, meus irmãos, já no início dessa homilia eu gostaria de dizer, de proclamar, declarar, profetizar para a sua vida: aquele que tem sido o motivo das suas lágrimas não ficará morto para sempre. Lázaro foi ressuscitado e ele não pediu, mas as lágrimas e a oração dessas duas irmãs. E talvez todos nós estamos chorando alguém que está morto, não no túmulo, morto no pecado, morto no vício, morto na ignorância, morto na distância de Deus. Não duvide disso, querido, querida. Não duvidemos. Aqueles pelos quais nós estamos clamando, e às vezes clamando com lágrimas. Mas aí você precisa ver se você clama com lágrima ou se você clama com raiva. Daí a gente precisa ver se a gente clama com profunda misericórdia ou se a gente clama com irritação e com vontade de: quer saber? Então vai. Mas quando alguém é clamado, intercedido junto a Deus, na lágrima da compaixão, do amor, da misericórdia, esse alguém uma hora virá para fora. Toma posse dessa palavra. Não desanime, sabe? Domingo passado, sábado e domingo, né, celebramos aqui São José. E como já fizemos no outro ano, o padre apresentou de novo essa devoção, esse desafio, a fruta de São José, né? E aí eu acho bonito, pessoas dizem: Padre, fruta para mim é fácil, então vou colocar 2 ou 3. Padre, fruta para mim é fácil, então vou colocar o café, vou colocar carne ou coisa assim, não é? E passar um ano com São José, um sacrifício, né, de súplica. Ou às vezes um sacrifício de louvor. Tem gente que tem que sacrificar algo não é para pedir, é para agradecer agora, né? Como gratidão. E junto com isso, todos os dias o tercinho de São José. Ontem nós começamos aqui no nosso canal do YouTube o 9 meses com Maria. Só você digitar aí no YouTube: Padre Mário, 9 meses com Maria. Hoje é o 2º dia, de 25 de março a 25 de dezembro. Hoje, meus irmãos, nós precisamos rezar. Nós precisamos interceder. Senhor, aquele que o Senhor ama está doente, né? Senhor, já fede. Mas Jesus reage às lágrimas, né? Jesus reage ao sofrimento. Jesus vem ao encontro para realizar essa maravilha na vida de Lázaro. E claro, nesse nosso amigo Lázaro dorme, está morto, e tudo isso é para que nele seja manifestada a glória de Deus. Está o convite da Quaresma para nós, porque domingo que vem já é domingo de Ramos, vamos começar a Semana Santa. Passar do sono e acordar, passar do pecado para a santidade, passar deste mundo para Cristo. Esse sono que às vezes nos abate e que o Senhor quer nos trazer à vida, não é? Então, olha só que lindo, a igreja vem nos ensinando, quando colocou para nós o evangelho da Samaritana: Jesus é a água viva. Depois o evangelho do cego, né? Jesus que coloca barro, a gente se lava nas piscinas de Siloé, que é uma imagem da igreja e também do sacramento do batismo, para termos acesso a Jesus, que é a luz do mundo. E hoje, essa imagem do sacramento do batismo como aquilo que nos tira do túmulo, da morte eterna, né? Mas que nos faz sair do túmulo do pecado, da distância que estamos em relação a Jesus. E tudo isso na força da palavra, na obediência à palavra. Lázaro vem para fora, né? A palavra de Deus que tem o poder de nos levantar. Por isso, meus queridos, nós precisamos ouvir, meditar, orar com a palavra. Enxergar Jesus através da palavra. A primeira leitura da missa desse final de semana, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14. Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra. E no versículo 14, verde palmeiras. Porém em vós o meu espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Deus que quer nos tirar da sepultura e pôr em nós o Espírito Santo, nos vivificar com uma vida nova. É o Espírito quem dá essa vida nova. É o Espírito quem nos levanta. É o Espírito Santo que em nós nos faz entrar na terra e não mais perder a terra. Porque muitas pessoas até entram na terra prometida e perdem, né? Por quê? Porque às vezes Deus nos dá uma bênção, uma graça, Deus nos atende, Ele nos socorre, São José alcança para você uma graça, um benefício. Mas se a gente não tem o Espírito Santo de Deus em nós, a gente perde aquilo, a gente estraga até a bênção, né?
Então é urgente ter o Espírito Santo. E aí a segunda leitura da missa, Romanos 8, do 8 a 11, Paulo vai dizer: irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí ele vai dizer, no versículo 10, se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja ferido de morte por causa do pecado, embora a gente continue na carne, sentindo tentações e provações, olha o que ele diz, Verde Palmeiras, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça de Deus. Então veja, isso é a vida cristã, a gente percebe isso. Cristo está em mim, mas o meu corpo está ferido de morte, doença, inclinação ao pecado. Mas o espírito em mim, ele é mais forte, porque ele está cheio de vida, do vigor do Cristo. Ah, padre, a carne é fraca. Bom, mas isso a gente já sabe, não tem novidade. A novidade é que o nosso espírito pode estar cheio de vida, inclusive para guiar a nossa carne. Aí ele continua, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito de Deus Pai, né, mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, olha que palavra linda, gente, vivificará, o Espírito Santo vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Paulo aqui está falando da ressurreição final, né? Mas São Paulo também está falando aqui de um aqui e de um agora. Ó. O Espírito Santo vivificará vossos corpos mortais pelo Espírito Santo que mora em vós, ou seja, o Espírito Santo é Ele quem dá força para a gente vencer a cocaína, a maconha, o álcool, a pornografia, a masturbação, o adultério, a ira, a gula, o ódio. Eu vivi uma experiência que me marcou muito uma vez. Em uma comunidade, eu era seminarista. Eu toquei em uma missa, era um domingo à noite. No final daquela celebração, veio um senhor e uma senhora, ela deu um passo à frente, ficou me olhando, e eu ali guardando meu violão, as coisas, tocava ali com alguns adolescentes. Ela veio até mim, e eu olhei e vi, essa mulher é fumante, visivelmente assim, né? A voz, enfim. E ela falou assim, você poderia me ouvir fazer uma oração por mim? Eu falei, posso? O que seria? Eu falei, só me dá um minuto, né? Que eu vou aqui organizar as coisas. E aí ela partilhou comigo, falou, olha, eu fumo há muitos e muitos anos, já tentei, não consigo parar. Meu marido sofre muito com isso, meus filhos, eu tenho vergonha dessa situação. Faz uma oração por mim. E aí eu rezei com ela ali no cantinho ali, né? Onde fica geralmente a missa, né? O pessoal que canta e tudo no canto. Eu lembro que fui rezando com ela, impus as mãos sobre ela, fui orando, comecei a orar em línguas e aí me veio essa passagem, né? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos vive em vós, então o Espírito dele vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito. Eu peguei uma Bíblia na hora, achei a passagem, Romanos 8, não é? Versículo 11, mostrei para ela, escrevi num papel, eu falei, olha, tirei o papelzinho, leva isso com a senhora. Porque ela disse que ela não conseguia parar de jeito nenhum, que ela era uma luta, dói a cabeça, dói aqui, a mão treme, enfim, uma situação toda, né? E dei isso para ela, falei, olha, a palavra diz que o Espírito Santo em nós vivifica o nosso corpo, ele ativa o nosso corpo contra males do nosso corpo, segundo os desígnios de Deus. Falei, então a senhora, se estiver tomando alguma medicação, às vezes eu tomo um comprimidinho lá que nunca adiantou nada, falei, então toma, e leia esse papelzinho aqui. Vai tomar um remedinho, leia esse papel. Se o Espírito daquele que se torna dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais. E peça isso, o Espírito Santo vivifica o meu corpo contra essa nicotina. Passou um tempo, eu me esqueci dela, ela não é que era dali, né? Passou alguns meses, eu de novo fui tocar numa celebração lá. E eis que acaba e me vem uma senhora que eu mais ou menos acho que conheci, veio sozinha, visivelmente mais gordinha, né? Mais assim, me pediu para dar um abraço e falou, lembra de mim? Eu acho que lembro. Eu pedi uma oração, lembrei da senhora. Como é que a senhora está? Mas visivelmente, assim, eu parei já depois daquilo ali, foi questão de poucos dias, eu parei de fumar. Porque todos os dias eu fazia essa oração com esse versículo bíblico. Vivificará também vossos corpos mortais, feridos do pecado, feridos das más inclinações, que a gente herdou de pai, de mãe, da nossa cultura, do nosso dia a dia, seja lá o que for. Portanto, queridos, o Senhor nos quer chamar para fora, né?
E não duvidemos, aqueles que têm sido motivo das nossas lágrimas virão para fora pela palavra do Senhor. Não desanimemos de rezar, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Agora, temos as nossas demoras, temos as nossas esperas, né? Jesus diz, Lázaro não está morto, mas por causa de vós, alegro-me. Eu vou grifar aqui o versículo 15, João 11:15. Alegro-me, Padre Mário, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Veja, tem sofrimento que na hora não faz sentido, né? Mas aquilo ali é para que vocês possam crer. E aí nós vemos essa Marta, essa Maria, em meio a tanta lágrima, e até bravinhas com Jesus, né? Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, ele não tinha morrido. Dizendo, Senhor, eu creio firmemente. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você crê nisso? E ela, com muita dor, diz, sim, Senhor, eu creio firmemente. Então hoje nas nossas orações também peçamos a graça, que as nossas dores não tirem a firmeza da nossa fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.